A enfermeira pensou que ele era apenas um paciente em estado grave, até que ele sussurrou algo que a fez tremer. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O sol ainda nascia atrás das montanhas quando Carolina e Felipe corriam descalços pelo campo. A terra úmida grudava em seus pés, mas eles não ligavam. Estavam ocupados demais tentando capturar um ao outro, como se o mundo fosse só aquele instante. Riam alto, quase sem ar, em uma cumplicidade natural que parecia não precisar de palavras. Cresceram juntos, desde os tempos de criança, e todo o bairro conhecia aquela dupla inseparável. Quando a gente crescer, vou morar em uma casa enorme, Felipe dizia, os olhos brilhando de sonhos. E você vai ser a enfermeira mais famosa do Brasil, Lina. Carolina sempre ria de seus planos grandiosos, mas no fundo adorava quando ele chamava ela de Lina. Era uma forma carinhosa e única, só deles. Sabia que Felipe vinha de uma família humilde e que as preocupações pesavam em seus ombros antes mesmo de ele entender o que era ter responsabilidades. Mas ali, naquele campo, os dois eram só crianças, sem nenhuma preocupação, sonhando acordados. Os anos passaram rápido e com eles vieram as pressões da vida adulta. Carolina conseguiu uma bolsa de estudos em uma escola técnica de enfermagem e Felipe, já com um brilho diferente no olhar, lutava para se firmar em um emprego qualquer. O sorriso dele foi se apagando, as mãos endurecendo de tanto trabalho pesado. Ele se distanciava aos poucos, mas Carolina achava que era só uma fase, que tudo voltaria a ser como antes. Até aquela manhã chuvosa, quando encontrou a carta dele dobrada sobre a mesa de sua casa. As palavras eram curtas, frias. Felipe havia decidido partir, sem promessas de volta, acreditando que seu amor era uma âncora que a impedia de seguir em frente. Ele precisava encontrar seu próprio caminho, e para isso precisava deixá-la para trás. Carolina leu a carta repetidas vezes, na esperança de encontrar algo que ele não havia escrito. Mas as palavras eram duras e definitivas. Seu melhor amigo, seu confidente, seu primeiro amor, havia ido embora. Ela chorou por dias, tentando compreender o vazio, sentindo-se traída, com o coração estilhaçado. Determinada a superar, Carolina seguiu em frente, focando em seu sonho de se tornar enfermeira. E aos poucos conseguiu reconstruir o que restava de si. O turno de Carolina começava cedo naquela manhã. O hospital estava silencioso, com apenas o som dos aparelhos e dos passos apressados dos enfermeiros pelos corredores. Ela já havia se acostumado com a rotina intensa, mas às vezes sentia o peso emocional daquele ambiente onde a vida e a morte andavam de mãos dadas. Ao olhar a ficha do próximo paciente, sentiu um frio inexplicável. Felipe Santos, 32 anos, trauma grave após um acidente, dizia a descrição. Seu coração disparou, mas ela afastou o pensamento, achando que era apenas uma coincidência de nome. Respirou fundo e entrou no quarto. Quando seus olhos encontraram o rosto machucado e pálido do homem na cama, o mundo ao seu redor pareceu desmoronar. Era ele, o mesmo Felipe que havia deixado uma carta na sua mesa anos atrás. O mesmo olhar que ela havia tentado esquecer. Ali, diante dela, estava ele, mais magro, com linhas de cansaço e sofrimento que ela não conhecia, mas era, sem dúvida, o mesmo Felipe. Ela ficou paralisada, a ficha na mão tremendo. Carolina! A voz dele era um sussurro, fraca e rouca. Mesmo assim, foi o suficiente para fazê-la prender a respiração. Por um instante, ela pensou em sair correndo, mas algo mais forte a manteve ali. Talvez fosse o peso de tantos anos, de tantas perguntas sem resposta. Você está me reconhecendo? Ele conseguiu dizer entre tosses. Carolina não sabia o que responder. Ela estava ao mesmo tempo furiosa e assustada. Não esperava reencontrá-lo.
e muito menos assim, tão vulnerável. Eu reconheço sim, disse, tentando manter o profissionalismo, mas sem esconder o tom de amargura. Felipe sorriu, um sorriso triste que mostrava o peso que ele carregava. Achei que nunca mais ia te ver, e olha onde a vida me trouxe. Ele fez uma pausa, como se o ar lhe faltasse. Queria que fosse de outro jeito, Lina. Ela se afastou um pouco ao ouvir o apelido. Ainda a chamava de Lina, como se nada tivesse mudado. Isso a incomodava. Trazia uma dor que ela pensava ter superado. Carolina fechou os olhos por um instante, tentando controlar a onda de emoções. Felipe, eu estou aqui como sua enfermeira, nada mais. O que você fez no passado foi difícil, mas eu segui em frente. Ele engoliu em seco, os olhos ficando marejados. Eu sei, Carolina, eu sei que te magoei. Não espero que você me entenda, mas eu precisava me afastar. Ela cruzou os braços, tentando não se deixar levar. E foi isso? Uma carta e... Adeus? Você achou que estava fazendo o que era certo? Me deixar assim, sem nenhuma explicação? Felipe desviou o olhar, incapaz de sustentar o peso da acusação dela. Achei que estava te protegendo, Lina. Eu não tinha nada a oferecer. Você tinha um futuro, um sonho. Eu só era um peso. E achou que sair da minha vida sem me dar escolha era o melhor? Que eu não podia decidir o que era certo para mim? Ela não percebeu que sua voz havia subido e logo controlou o tom, lembrando-se de onde estava. O silêncio caiu entre os dois. Felipe suspirou, parecendo ainda mais cansado. Se eu pudesse voltar no tempo, faria diferente. Mas não posso, e agora estou aqui. Eu só queria te pedir desculpas, Carolina, antes que seja tarde demais. Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tarde demais? Repetiu com um nó na garganta. Felipe concordou, com dificuldade. Os médicos disseram que é sério, que o acidente só piorou, o que já estava mal. Ele respirou fundo, tentando controlar a própria dor. Eu não tenho muito tempo, Lina. Ela se segurou para não demonstrar o impacto daquelas palavras. Seu lado profissional queria dizer para ele se acalmar, evitar o estresse, mas o lado emocional estava arrasado, confuso. Olha, Felipe, começou ela, tentando recuperar o controle. Não sei o que você espera de mim agora. Passei anos tentando entender. Por que me deixou? E agora você aparece assim, do nada. Eu sei. É injusto e eu nem mereço seu perdão. Só queria que você soubesse que sinto muito. Ele tentou se mexer, mas uma careta de dor o interrompeu. Não estou pedindo para voltarmos ao que éramos. Só preciso da sua compreensão. Pelo menos isso. Ela ficou quieta, observando-o com um misto de raiva e tristeza. Era difícil acreditar que, depois de tanto tempo, o reencontro seria naquele cenário. Sentia-se em um impasse entre o desejo de virar as costas e o dever de cuidar dele, de respeitar sua própria profissão. Eu não sei, Felipe, sussurrou finalmente. Eu realmente não sei. Carolina saiu do quarto com a cabeça girando. Fechou os olhos e respirou fundo no corredor, tentando afastar a confusão que tomava conta dela. As lembranças a invadiam, revivendo cada momento que eles tinham passado juntos. Cada riso, cada conversa longa e cheia de promessas, até aquele maldito dia da carta. Por que ele simplesmente desapareceu? Por que nunca tentou explicar? Ela sabia que não deveria deixar seus sentimentos interferirem, mas era difícil. Felipe estava ali precisando de cuidados, e seu dever era tratá-lo como qualquer outro paciente. Mas como poderia se manter indiferente depois de tudo o que viveram? Durante o resto do turno, Carolina tentava focar em suas tarefas, mas sua mente voltava ao quarto onde Felipe estava. A cada intervalo, lembrava-se das palavras dele, dos olhos arrependidos,
do tom de voz baixo e cansado. E a pergunta que martelava sua mente era sempre a mesma. Ele merecia uma segunda chance? Já passava da meia-noite quando ela finalmente decidiu voltar ao quarto dele. Não sabia exatamente o que dizer, mas sentia que precisava entender de uma vez por todas o que realmente aconteceu naquela época. Ao entrar, viu Felipe de olhos fechados, respirando de forma pesada, como se carregasse um fardo impossível de ser aliviado. Ela parou ao lado da cama, observando o rosto dele. Mesmo em meio à dor e ao cansaço, ainda era o mesmo Felipe. O mesmo que ela conheceu, mas agora com uma expressão de derrota que nunca havia visto antes. "Você sempre dormiu como uma pedra", sussurrou ela, um leve sorriso de nostalgia escapando. Ele abriu os olhos, devagar, como se tivesse ouvido o chamado dela mesmo em meio ao sono. "Carolina", disse, sua voz soando fraca e trêmula. Ela desviou o olhar, tentando esconder a fragilidade que sentia. "Eu precisava entender, Felipe. Por que você achou que ir embora era a única saída?" Ele respirou fundo, olhando para o teto. "Eu era jovem, Lina, e fraco, mais fraco do que eu queria admitir. A pressão de não poder te dar o que você merecia acabou comigo. Eu não queria te prender em uma vida de incertezas." "E você acha que a solução foi me deixar sozinha?" Ela perguntou, a mágoa transbordando em sua voz. "Acha que isso foi melhor para mim?" "Eu pensei que você me esqueceria", ele respondeu com os olhos marejados. "Que seguiria em frente e encontraria alguém que realmente pudesse te dar tudo o que eu não podia. Na minha cabeça, eu estava fazendo a coisa certa, Lina. A coisa certa para você." "Mas você nunca me deu essa escolha, Felipe." Ela quase gritou antes de abaixar o tom. "Você nunca me deixou escolher." Felipe suspirou e uma lágrima escorreu por seu rosto. "Eu sei. Foi egoísmo e eu paguei o preço, Carolina. Passei todos esses anos me arrependendo. Achei que conseguiria seguir, mas você sempre esteve aqui." Ele apontou para o próprio peito. "Nunca saiu daqui." Carolina sentiu uma pontada no peito. Por mais que tentasse se manter fria, sabia que ele estava sendo sincero. Podia ver a dor nos olhos dele, a culpa que ele carregava. Isso a desarmava, mas ainda assim o ressentimento era mais forte. "Você foi embora e me deixou com todas as nossas promessas, como se elas fossem só palavras jogadas ao vento. Eu passei tanto tempo me perguntando o que fiz de errado, o que eu podia ter feito para te impedir de ir." Felipe a olhava, o rosto marcado por dor e arrependimento. "Não foi sua culpa, foi só minha covardia. Eu tinha tanto medo de te decepcionar e acabei fazendo exatamente isso." Ela balançou a cabeça, confusa entre o desejo de perdoá-lo e o peso da mágoa. "Esses anos todos, eu precisei me reerguer sozinha. Tive que aprender a lidar com a sua ausência, a preencher o vazio que você deixou. E eu me arrependo de cada segundo que estive longe." Ele respondeu, sua voz tremendo. "Sei que é tarde, mas eu só queria uma chance de tentar reparar, nem que seja um pouco." Carolina sentiu os olhos arderem. Parte dela queria acreditar que ele realmente merecia uma segunda chance, mas outra parte ainda se protegia, guardando o orgulho ferido. "Eu não sei, Felipe. Você não sabe o quanto isso me destruiu." Ela fez uma pausa, sentindo as palavras pesarem em seus lábios. "E agora você aparece aqui, depois de anos, como se esperasse que fosse fácil, que eu simplesmente aceitasse e perdoasse." Ele estendeu a mão trêmula para a dela. "Eu não espero que seja fácil. Sei que errei com você. Sei que estou pagando por isso. Só queria que você soubesse o quanto você sempre significou para mim." Carolina hesitou antes de segurar a mão dele, sentindo o calor de sua pele frágil, quase como um eco do passado que ainda estava tão vivo nela. Ela não disse mais nada.
Apenas ficou ali, ao lado dele, em um silêncio pesado, onde palavras já não faziam sentido. No dia seguinte, Carolina se preparava para o turno, sentindo o peso do reencontro. Dormira pouco, e cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Felipe, sentia o toque frágil de sua mão. Ela sabia que estava sendo arrastada de volta para o passado, para uma dor que passou anos tentando esquecer. Ao entrar no quarto de Felipe, encontrou-o sentado na cama, os olhos fixos na janela, como se observasse um mundo distante. Ele virou a cabeça ao ouvi-la entrar e esboçou um sorriso fraco. "Eu estava esperando você, Lina", ele disse, ainda usando o apelido carinhoso que a fazia estremecer. "Sabe, fiquei pensando em tudo o que conversamos ontem. Em tudo o que eu ainda não disse." Ela permaneceu perto da porta, de braços cruzados, tentando manter a distância emocional. "Então diga, Felipe, explique tudo de uma vez. Talvez isso ajude, ou pelo menos me ajude a entender por que você decidiu desaparecer." Ele olhou para o chão, como se procurasse as palavras que há tanto tempo guardava. "Depois que saí, a vida não foi fácil. Trabalhei em qualquer coisa que encontrava. Fazia bicos, me mudava de cidade em cidade, achando que algum dia ia ser alguém que valesse a pena." Ele deu uma risada amarga. "Mas nada disso deu certo. E mesmo assim, você nunca voltou, nunca tentou se explicar. Será que em nenhum momento pensou em me procurar?" Felipe balançou a cabeça, o rosto tomado pela culpa. "Pensar, eu pensei, todos os dias, mas a vergonha era mais forte. Eu achava que seria pior para você me ver assim, fracassado, perdido, como se aquele Felipe que você conheceu já não existisse mais." Carolina ficou em silêncio, absorvendo o que ele dizia. Por mais que doesse, a sinceridade dele tocava em uma parte dela que ainda guardava carinho, uma parte que ela pensava ter superado. "Eu precisava te esquecer, Lina. Precisava que você me esquecesse." Ele continuou, com a voz embargada. "Eu era um garoto que sonhava alto, mas a vida me mostrou que os sonhos não pagam as contas. E eu não queria arrastar você para essa vida. Você merece muito mais do que eu podia dar. E você achou que uma carta era suficiente? Que eu não merecia uma conversa, uma despedida de verdade?" Ela sentiu a raiva subindo novamente, a mágoa antiga queimando. "Você me deixou em um momento em que eu precisava de você, Felipe. Eu tinha planos. Nós tínhamos planos." Felipe baixou a cabeça, segurando o lençol com força. "Eu sei, e sinto muito, Lina. Passei anos com essa culpa. Pensei que o tempo faria a dor passar, mas ela só ficou mais forte." Ele respirou fundo, o rosto revelando um desgaste que ia além do físico. "Agora que estou aqui, vulnerável, sei que não mereço o seu perdão, mas queria te dar uma explicação. É o mínimo." Ela suspirou, cansada. As palavras dele mexiam com ela, quebravam a barreira que tentava manter. "Então diga o que realmente aconteceu." Ele a encarou, os olhos fundos e marejados. "Depois que saí, as coisas pioraram. Eu perdi tudo o que eu achava que tinha. E me perdi também. Durante anos, vivi de um trabalho para outro, sem um lugar fixo, sem um propósito. E quando eu achava que podia finalmente tentar me reconstruir, os médicos me disseram que eu estava doente." Carolina franziu a testa surpresa. "Doente? Do que você está falando, Felipe?" Ele desviou o olhar, como se fosse doloroso demais encarar o que estava prestes a dizer. "Estou com uma doença degenerativa, Lina. Não tem cura. E no estágio em que estou, eles disseram que é apenas uma questão de tempo." Ela se sentiu desorientada, como se a informação a tivesse atingido com uma força inesperada. "Por isso você está aqui. Por isso voltou? Não porque se arrependeu, mas porque não tem outra escolha." Felipe hesitou, os olhos baixos. "Eu sei que parece isso, mas esse não foi o motivo.
Eu estava tentando voltar muito antes de saber da doença. Eu queria encontrar um jeito de me redimir, de ser alguém que você pudesse, ao menos, lembrar sem mágoa. Mas quando soube que meu tempo era curto, percebi que não podia mais adiar. Carolina respirou fundo, tentando absorver tudo. Parte dela sentia que ele estava sendo sincero, mas outra parte ainda estava ferida, desconfiada. Então você voltou para que eu... O quê? Te perdoe? Felipe olhou para ela, a expressão dolorosa e verdadeira. Eu sei que não mereço isso, mas queria que você soubesse que eu realmente sinto muito, que minha intenção nunca foi te machucar. Só queria que de alguma forma pudesse lembrar de mim sem ódio, sem rancor. É tudo o que eu peço. Ela sentiu as lágrimas se acumularem, mas piscou para contê-las. Eu não odeio você, Felipe, mas não posso simplesmente apagar tudo o que aconteceu. Não é fácil assim. Eu sei, ele sussurrou, derrotado, e não vou pedir mais nada. Só precisava dizer, precisava que você soubesse. Eles ficaram em silêncio, apenas olhando um para o outro, compartilhando uma dor que só eles entendiam. Carolina tentou se concentrar no trabalho durante os dias seguintes, mas a presença de Felipe a afetava profundamente. Mesmo quando não estava em seu turno, ela sentia uma inquietação, uma necessidade de voltar ao quarto dele. Aquele reencontro inesperado havia reaberto feridas que pensava terem cicatrizado. No fundo, sabia que precisava de respostas, talvez até de um pouco de paz. Depois de hesitar por horas, decidiu que precisava ouvir mais dele. Dessa vez, não como enfermeira, mas como alguém que ele havia deixado para trás. Voltou ao quarto dele naquela noite, encontrando-o acordado, os olhos perdidos no teto. Ele virou a cabeça e a encarou com um olhar que misturava surpresa e cansaço. Você voltou, disse, como se tivesse temido que ela nunca mais aparecesse. Voltei porque ainda preciso entender algumas coisas, ela respondeu, mantendo um tom firme. Não posso fingir que estou bem com tudo isso, Felipe. Não posso fingir que de repente todas as mágoas sumiram. Felipe concordou, com os olhos pesados de arrependimento. Eu entendo. Acredite, eu entendo. Não estou pedindo que me perdoe. Só quero uma chance de consertar o que posso, mesmo que seja pouco. Ela suspirou, sentando-se em uma cadeira ao lado da cama. Acho que nunca vou esquecer a dor que senti quando você foi embora. Mas, ao mesmo tempo, quero tentar entender. Como você esperava que eu seguisse sem nenhuma explicação? Eu achava que estava fazendo certo para você, Carolina. Ele começou, a voz quebrando. Achava que, sem mim, você teria uma chance de ser feliz, de encontrar alguém melhor. E na época, eu realmente acreditava que isso era o melhor. Ela o olhou com uma mistura de frustração e compaixão. Você não percebe o quanto isso é arrogante, Felipe. Decidir o que é melhor para mim sem sequer perguntar, sem me deixar escolher. Eu sei, ele admitiu passando a mão pelo rosto como se tentasse afastar a vergonha. Mas eu tinha tanto medo de ser um peso para você. Tinha medo de ser aquele cara que te prenderia numa vida limitada, cheia de frustrações. Carolina desviou o olhar, sentindo um aperto no peito. E você realmente achou que eu não conseguiria suportar, que a gente não conseguiria juntos? Felipe ficou em silêncio por um momento, sua expressão se enchendo de dor. No fundo, acho que não confiava em mim mesmo. Tinha medo de falhar com você e por isso tomei a decisão mais covarde. Ela sentiu as palavras dele tocarem uma ferida que ainda doía. No entanto, pela primeira vez, começava a entender a complexidade da situação. Talvez ele não tivesse agido por maldade, mas por medo, um medo que ela nunca imaginou que ele carregasse. Felipe, eu passei anos tentando entender o que eu tinha feito de errado. Passei noites em claro, me culpando, achando que tinha algo errado comigo. Ele a olhou com uma expressão de dor, como se cada palavra dela fosse uma ferida aberta. Não foi você, Carolina.
Nunca foi. Foi só a minha própria insegurança, minha incapacidade de acreditar que eu poderia te fazer feliz. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas tentou manter o controle. E agora? Você quer que eu perdoe tudo isso? Quer que eu simplesmente esqueça o que passou? Ele suspirou, um suspiro cheio de arrependimento e fragilidade. Eu não espero que você esqueça, Lina. Não seria justo, mas se houvesse uma forma de você seguir em frente, de guardar pelo menos uma lembrança boa, é isso que eu queria. Carolina respirou fundo, sentindo o peso das palavras. Talvez ele estivesse de fato buscando redenção. Talvez, no fim das contas, estivesse tão perdido quanto ela. Você sabe que perdoar não é fácil, certo? E mesmo que eu queira, ainda dói. Felipe concordou, com os olhos marejados. Eu sei, Lina, mas mesmo que não me perdoe agora, só de poder falar isso para você já é mais do que achei que teria. Sei que nunca mereci seu amor, e mesmo assim, você foi a melhor coisa da minha vida. Ela desviou o olhar, tentando processar o que sentia. Aquela conversa era uma chance de liberar algo que aprendia há tanto tempo. Mas ainda havia um medo de se machucar novamente, de abrir o coração para alguém que a abandonou quando mais precisava. Felipe, ela disse em um sussurro, eu não sei se consigo perdoar tudo o que aconteceu. Não sei se consigo apagar as mágoas que ficaram. Ele apertou a mão dela levemente, um toque suave e frágil. Não estou pedindo que apague, Lina. Só que me permita tentar te mostrar que, mesmo de longe, você foi o único motivo pelo qual continuei. Carolina fechou os olhos, permitindo-se sentir aquele momento. A mágoa ainda estava ali, mas aos poucos sentia que a barreira começava a ceder. Talvez ele nunca deixasse de ser uma ferida em seu coração, mas naquele instante algo mudou. Ela o encarou, tentando buscar uma decisão. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Felipe, disse com um suspiro. Mas talvez eu possa começar a tentar, não por você, mas por mim. Ele sorriu, um sorriso pequeno e cansado, mas cheio de gratidão. Isso já é mais do que eu poderia pedir. Carolina permaneceu ao lado dele, em silêncio, sentindo um misto de alívio e tristeza. Não era o fim da dor, mas talvez fosse o começo de uma cura que até então ela nunca acreditou ser possível. A arte dela ainda se importava. Carolina não sabia exatamente o que a fazia voltar ao quarto de Felipe dia após dia. Havia algo nele que a puxava, como se o tempo não tivesse destruído a ligação que compartilharam. Cada conversa trazia à tona memórias, mas também reabria feridas profundas. Felipe estava cada vez mais fraco, e ela sentia que o tempo se esgotava a cada segundo. Numa tarde, quando o visitou, encontrou-o segurando uma pequena foto. Era uma imagem antiga, amarelada pelo tempo. Ela reconheceu o cenário ao fundo, um campo verde onde costumavam brincar quando eram crianças. Nela, os dois estavam lado a lado, rindo, como se o mundo todo fosse apenas aquele momento. Felipe a viu entrar e sorriu, oferecendo a foto para ela. Achei isso enquanto arrumava minhas coisas. Antes de vir para cá, queria que você ficasse com ela. Ela segurou a foto com cuidado, sentindo um aperto no peito. Você guardou isso por todo esse tempo? Murmurou, com a voz embargada. Sim, em todos os lugares por onde passei, você estava comigo, Lina. Esse era meu jeito de manter você por perto. Ele fez uma pausa, os olhos se enchendo de lágrimas. Sempre achei que o passado ia me libertar, mas no fim, ele só me prendeu ainda mais. Carolina sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, incapaz de segurar a emoção. Eu também tentei esquecer, Felipe. Juro que tentei, mas nunca consegui entender como você conseguiu ir embora. Como conseguiu se afastar de tudo o que a gente construiu? Ele olhou para ela com uma expressão de dor e arrependimento profundos. Não consegui, Lina.
A verdade é que nunca consegui. Tentei preencher o vazio que você deixou, mas nada conseguia apagar o que eu sentia por você. E mesmo assim, eu segui em frente. Ou pelo menos tentei. Mas era como se eu tivesse deixado uma parte de mim para trás. Ela se sentou ao lado dele, segurando a mão de Felipe entre as suas. E agora? Agora você quer que eu perdoe todos esses anos sozinha, todo o tempo que passei tentando entender por que você não estava lá? Felipe começou a chorar, um choro silencioso, doloroso, cheio de arrependimento. Eu sei que é pedir demais, mas eu só queria que você soubesse o quanto eu te amei, Carolina. Mesmo na distância, na saudade, você sempre foi tudo o que eu quis. Aquelas palavras quebraram a resistência que ela tanto tentava manter. Carolina sentiu o coração despedaçar ao ver o homem que um dia amou tão vulnerável, tão ferido, pedindo um perdão que talvez ela nunca fosse capaz de dar por completo. Ela abaixou a cabeça, os olhos fixos na foto que segurava. Aquelas lembranças tinham sido a única coisa que restara de Felipe, e agora revivê-las a machucava como nunca. Você foi embora, Felipe. Ela sussurrou, tentando manter a voz firme, mas sem conseguir conter o choro. Você me deixou quando eu mais precisava de você. Ele apertou a mão dela, e Carolina pôde sentir o tremor de suas mãos, a fragilidade de alguém que estava ali, mas que já não tinha muito tempo. Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Não teria te deixado, Lina. Não teria sido tão covarde. Ela respirou fundo, buscando forças. Eu esperei tanto por essas palavras, tantas noites em claro, me perguntando onde eu tinha errado, e agora você aparece, com o tempo contado, para me dizer tudo o que eu sempre quis ouvir. Felipe a olhou com os olhos marejados, a expressão de desespero em seu rosto. Eu só quero que você saiba que meu amor nunca acabou, Lina. E se a vida me deu essa chance, talvez seja para eu te mostrar que você sempre foi a melhor parte de mim. Ela soltou um soluço, incapaz de segurar a dor. As lágrimas caíam livremente, e ela não se importava mais em escondê-las. Você foi meu primeiro amor, Felipe. E quando você se foi como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Eu segui em frente, mas sempre sentia que algo estava faltando. Desculpa, ele murmurou, a voz quase sumindo. Eu sei que dizer isso não apaga o que eu fiz, mas eu sinto muito, Carolina. De verdade. Ela apertou a mão dele com força, desejando que pudesse salvar aquele homem que um dia significou tanto para ela. Eu só queria que tivesse sido diferente. Felipe fechou os olhos e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Eu também, Lina. Eu também. Eles ficaram ali, em silêncio, compartilhando a dor que os unia e os afastava ao mesmo tempo. Carolina sabia que estava diante de um momento único, um adeus antecipado, uma despedida inevitável. E pela primeira vez sentiu que talvez o perdão fosse possível. Não por ele, mas para que ela pudesse finalmente seguir em frente, levando consigo a certeza de que, apesar de tudo, ele a amou. Quando se levantou para sair, Felipe apertou a mão dela uma última vez, com um olhar que parecia pedir que ela não o esquecesse. Ela concordou, como se prometesse que ele sempre teria um espaço em sua memória, em seu coração. Ao sair do quarto, sentiu o peso da tristeza e da saudade. Mas dessa vez havia também uma paz, uma aceitação que há muito tempo ela não sentia. Na manhã seguinte, Carolina estava revisando a ficha de Felipe quando se deparou com algo que a deixou inquieta. A médica responsável pelo caso havia deixado uma anotação nova, uma atualização sobre o estado dele. Ela leu o documento com atenção e sentiu o estômago afundar. Felipe tinha uma doença degenerativa grave
e o acidente que o trouxera ao hospital apenas acelerara o quadro. Ele estava com o tempo contado. Os médicos acreditavam que ele teria, no máximo, alguns meses de vida. Carolina fechou os olhos, tentando assimilar a informação. Não conseguia acreditar que aquele mesmo homem, que tantos anos atrás partira seu coração e desaparecera da sua vida, agora estava de volta. E dessa vez não havia saída para ele. As palavras no papel eram frias e definitivas, mas o impacto delas não poderia ser maior. Felipe estava morrendo, e tudo o que ele havia feito, tudo o que ele havia deixado de dizer, seria perdido para sempre em poucos meses. Ao final do turno, Carolina decidiu que precisava confrontá-lo. Precisava entender o que ele sentia e talvez era chegada a hora de responder a perguntas que até então nunca quis encarar. Ela respirou fundo e entrou no quarto dele determinada. Felipe percebeu a expressão dela assim que a viu entrar. Ele esboçou um sorriso fraco, mas logo o sorriso murchou ao ver o olhar sério e preocupado de Carolina. "Você descobriu, não foi?" Ele perguntou com a voz quase um sussurro. Ela concordou, incapaz de esconder a tristeza que agora misturava-se ao ressentimento que carregara por anos. "Felipe, por que você não me contou? Por que eu tive que descobrir dessa forma?" Ele olhou para o teto como se buscasse uma resposta. "A verdade é que eu não queria que você soubesse. Não queria que sentisse pena de mim. Não depois de tudo o que eu te fiz passar." Carolina respirou fundo, lutando para controlar as lágrimas. "Isso não é sobre pena, Felipe. Não é sobre o que você acha que eu deveria sentir. É sobre ser honesto. Você devia ter me dito desde o começo." Ele fez uma pausa, e sua voz falhou um pouco ao responder. "Eu sei, mas quando te vi de novo, pensei que poderia ser diferente. Pensei que poderia ter uma última chance de te ver sorrir, de te ver feliz, sem a sombra desse diagnóstico entre nós." Ela se sentou ao lado da cama, observando-o com tristeza. "Felipe, você está me pedindo para perdoar uma vida inteira de mágoas, e agora descubro que talvez tenha pouco tempo para pensar nisso. Você sabe o quanto isso é difícil?" Ele concordou, com lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Eu sei, Carolina, mas eu só queria que você soubesse o quanto eu me arrependo, que mesmo sabendo que o tempo está acabando, cada segundo que te vejo é uma bênção e uma punição também, porque só agora percebo o que perdi." Carolina sentiu o coração se apertar. Ele estava ali diante dela, frágil, arrependido, consciente de que tinha pouco tempo. Parte dela ainda estava ferida, ainda guardava a mágoa e o ressentimento, mas outra parte sentia que talvez ela não tivesse uma segunda chance de resolver isso. "Eu não sei se vou conseguir te perdoar a tempo, Felipe. Não sei se consigo superar tudo o que você fez comigo tão rapidamente." Ele concordou, com o olhar repleto de dor. "Não espero que seja rápido. Nem sei se eu mereço isso. Só queria que você soubesse o quanto me arrependo e o quanto eu queria que tivesse sido diferente. Se eu pudesse voltar atrás, Lina, teria feito tudo de outra forma." Ela enxugou uma lágrima teimosa que escorria, incapaz de esconder o impacto das palavras dele. "Você sabe que isso não é fácil, né? Eu não posso simplesmente apagar todos esses anos." Felipe estendeu a mão para a dela, um toque trêmulo, mas cheio de desespero e sinceridade. "Eu sei, mas só de poder te olhar, de saber que posso tentar consertar isso, é o suficiente para mim. Sei que não tenho muito tempo, mas mesmo que você nunca me perdoe completamente, eu quero que saiba que você foi a melhor parte da minha vida." Carolina sentiu o nó na garganta aumentar. Ela estava diante de uma decisão difícil, dividida entre o orgulho e a compaixão. E enquanto observava o homem que um dia amou, frágil e vulnerável, uma sensação inesperada tomou conta dela. Pena, tristeza e talvez um desejo de cura, não só para ele,
mas para si mesma. Felipe, você não sabe o quanto essas palavras são importantes. Eu passei anos esperando algo assim, algo que explicasse por que você foi embora. Ela apertou a mão dele com mais firmeza, sentindo o calor fraco da pele dele. Eu não posso prometer nada. Não posso dizer que o perdão virá fácil, mas quero tentar. Quero pelo menos tentar te entender. Ele fechou os olhos, permitindo que mais lágrimas caíssem. Isso é mais do que eu poderia sonhar, Lina. Só de ouvir isso, já me sinto em paz. Ela ficou ao lado dele, o coração dividido entre a raiva e a ternura, mas pela primeira vez sentindo uma abertura. Talvez o perdão não fosse tão impossível quanto imaginava. E talvez, se ela conseguisse dar esse passo, pudesse finalmente curar as feridas que a haviam acompanhado por tanto tempo. Enquanto o silêncio tomava o quarto, Carolina soube que algo havia mudado dentro dela. Ela não tinha todas as respostas, mas naquele instante sentiu que podia deixar o ressentimento de lado e, com o tempo que restava a Felipe, tentar encontrar uma paz que os anos de separação haviam roubado dos dois. Carolina passou a noite em claro, os pensamentos fervilhando. Desde o reencontro com Felipe, cada conversa parecia escavar um pedaço do passado que ela tanto tentara deixar para trás. Ainda que a mágoa fosse um peso constante, agora misturava-se com algo novo. Um sentimento de compreensão, uma vontade de encerrar essa história de forma diferente. Mas o perdão completo ainda parecia distante. No dia seguinte, depois do turno, ela se viu buscando o conforto do parque próximo ao hospital. Era um lugar que gostava de ir para organizar os pensamentos. E hoje ela precisava mais do que nunca de um momento para si mesma. Enquanto observava as folhas caindo ao seu redor, Marta, sua colega e amiga de longa data, apareceu com um sorriso suave. Achei que talvez você estivesse aqui. Dá para perceber que você está passando por algo, Carolina. Quer conversar? Carolina hesitou. Marta era uma boa amiga, alguém que sempre a apoiara, mas não tinha certeza de que conseguia colocar em palavras a confusão que estava sentindo. Ainda assim, a companhia de Marta sempre trazia uma sensação de alívio. Eu realmente preciso falar, mas é complicado. Ela começou respirando fundo. É sobre o Felipe, aquele paciente. Acontece que ele foi alguém muito importante para mim. E agora, do nada, ele reapareceu, mas com o tempo contado. Marta ouviu em silêncio, assentindo com atenção. Imagino o quanto isso deve estar mexendo com você, mas me diz, como você se sente vendo ele nessa situação? Carolina olhou para o céu, tentando encontrar as palavras certas. Eu sinto uma mistura de coisas, sabe? Mágoa, tristeza, talvez até pena. Ele foi alguém que eu amei muito, mas ele me deixou sem explicação. E agora que está morrendo, ele quer meu perdão. Mas é difícil, Marta. Como eu vou conseguir perdoá-lo assim tão rápido? Marta apertou a mão dela, em um gesto de apoio silencioso. Perdoar alguém não é fácil, especialmente alguém que te magoou tanto. Mas às vezes, perdoar não é só sobre o outro, é sobre libertar a si mesma. Você já parou para pensar que talvez esse perdão seja algo que você também precisa? As palavras de Marta fizeram Carolina refletir. Era verdade que o ressentimento que carregava há anos havia moldado quem ela era. Talvez estivesse se apegando a essa mágoa como forma de proteger a si mesma, de evitar qualquer vulnerabilidade. Mas ao ver Felipe tão vulnerável, um lado seu começava a questionar. Será que perdoá-lo era a chave para sua própria cura? Mas e se eu perdoar e ainda assim não conseguir seguir em frente? Carolina perguntou com a voz baixa. E se, ao deixar essa dor para trás, eu perca uma parte de quem eu sou? Marta sorriu de forma compreensiva. Perdão não é esquecer, Carolina. É aceitar o que aconteceu. Fazer as pazes com a dor, mas também permitir que essa dor deixe de ser o centro da sua vida.
Talvez a mágoa tenha te fortalecido, mas o perdão pode te libertar. Essas palavras ecoaram dentro de Carolina. Talvez Marta estivesse certa. Talvez o perdão fosse menos sobre Felipe e mais sobre ela mesma. Não se tratava de apagar o passado, mas de permitir que ele não determinasse mais seu presente. Mais tarde, de volta ao hospital, Carolina caminhou pelo corredor que levava ao quarto de Felipe, sentindo uma nova força em seu coração. Decidiu que precisava falar com ele sobre tudo o que sentia, tudo o que guardava, e talvez oferecer-lhe uma verdade que também era uma promessa de cura para ambos. Ao entrar, Felipe abriu os olhos devagar, e ela percebeu que ele parecia mais fraco, mais pálido. Mesmo assim, ele sorriu ao vê-la, com uma expressão suave e grata. "Carolina, você veio de novo", ele murmurou, como se cada encontro fosse uma pequena surpresa. Ela se sentou ao lado dele, segurando a mão trêmula que ele estendeu. "Felipe, tenho pensado muito, sobre tudo e sobre nós dois. Essa dor, essa mágoa. Eu carreguei isso por tanto tempo, sabe?" Ele a olhou com olhos profundos, refletindo compreensão e um pedido silencioso de perdão. "Se eu pudesse mudar tudo, juro que faria, mas sei que para você é difícil acreditar. Você tem todo o direito de se sentir assim." Carolina apertou a mão dele, sentindo que a barreira começava a ceder. "O que você fez me machucou. Machucou mais do que posso explicar. Mas Marta me disse algo que fez muito sentido. Ela disse que talvez o perdão seja algo que eu preciso para seguir em frente. Não por você, mas por mim." Ele concordou, os olhos marejados. "Eu nunca quis te prender no passado, Lina. Só queria que você tivesse uma vida melhor, mesmo que isso significasse que eu não faria parte dela." Ela soltou um suspiro, sentindo que aquela conversa era finalmente o início de uma cura. "Eu percebi que ao te perdoar, talvez eu consiga, enfim, deixar essa dor para trás. Talvez eu consiga me libertar." Felipe levou a mão dela até o peito, como se aquele gesto fosse seu jeito de agradecer, de demonstrar sua gratidão. "Isso é mais do que eu mereço. Só o fato de você considerar me perdoar, mesmo que não completamente, isso já me dá paz." Carolina ficou ali, ao lado dele, sentindo um misto de tristeza e alívio. Aquela decisão não apagaria o passado, mas talvez fosse o primeiro passo para que ela finalmente pudesse enxergar um futuro livre daquela mágoa. Sentia que estava, aos poucos, deixando de ser a mulher presa ao abandono, para se tornar alguém que podia, enfim, se permitir ser feliz. A noite estava quieta, quando Carolina decidiu que era hora de dizer tudo o que estava guardado em seu peito. Entrou no quarto de Felipe, que parecia adormecido, mas despertou ao sentir a presença dela. Seus olhos se abriram lentamente, um brilho de surpresa e fraqueza ao mesmo tempo. Ele a observou se aproximar da cama com uma expressão de vulnerabilidade, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. "Carolina, o que foi?" Ele murmurou quase em um sussurro. Ela se sentou ao lado dele, os olhos marejados, e o encarou com uma expressão séria, mas cheia de dor. "Felipe, eu preciso que você me escute. Preciso dizer tudo sem interrupções, porque acho que esse é o único jeito de, talvez, eu conseguir te perdoar." Ele concordou, a respiração se tornando mais pesada, o coração batendo forte, como se soubesse que ouviria algo que poderia ser tanto um alívio quanto um castigo. "Durante todos esses anos, eu carreguei uma dor que nunca consegui explicar para ninguém." Ela começou, a voz embargada. "Você era tudo para mim, Felipe. Meu amigo, meu companheiro, meu amor. E quando você se foi, foi como se tivessem arrancado uma parte de mim. Eu me senti perdida, sozinha, sem saber como seguir." Ela parou, respirando fundo, tentando controlar as lágrimas.
Felipe a olhava em silêncio, o rosto marcado pela dor de vê-la tão fragilizada. Ele queria interromper, dizer que lamentava, mas sabia que ela precisava falar e ele precisava ouvir. Eu passei meses, anos, tentando entender por que você foi embora daquele jeito. Eu me culpava, pensava que talvez tivesse feito algo errado. Me perguntava o que eu tinha feito para não merecer nenhuma conversa, para não merecer uma despedida verdadeira. Eu achei que você tinha simplesmente me esquecido, como se eu nunca tivesse sido importante para você. Felipe fechou os olhos, a dor em seu rosto cada vez mais evidente. Carolina, não foi isso. Nunca foi isso. Ela o interrompeu com um toque firme, quase desesperado. Eu sei disso agora, Felipe. Sei que você se arrepende, que se sente culpado, mas você não entende o quanto isso me machucou. Eu tive que me reconstruir sozinha, pedaço por pedaço, sem ninguém para segurar a minha mão, sem ninguém para me explicar por que o meu mundo tinha desmoronado. Ele apertou a mão dela, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Lina, eu nunca imaginei que você sentiria tudo isso. Eu era tão estúpido, achando que você ficaria bem sem mim, que seguiria em frente e encontraria alguém melhor. Nunca pensei que você sofreria tanto. Ela fechou os olhos, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Eu não encontrei ninguém melhor, Felipe, porque a verdade é que, mesmo depois de tudo, ninguém conseguiu ocupar o espaço que você deixou. Eu tentei esquecer, seguir em frente, mas você sempre esteve aqui, como uma sombra, uma lembrança de algo que nunca consegui superar. Ele soluçou, apertando a mão dela com força, como se quisesse transmitir todo o arrependimento que carregava. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse fazer tudo de novo, eu nunca teria ido embora. Eu teria ficado ao seu lado, mesmo que fosse difícil, mesmo que fosse uma vida cheia de incertezas. Carolina sentiu o peito se apertar ainda mais. Você acha que eu queria uma vida perfeita, Felipe? Eu só queria você. Só queria ter alguém para compartilhar os momentos bons e ruins. Mas você tomou essa escolha por mim. Decidiu o que era melhor para mim, sem nem ao menos me perguntar. Ela não conseguiu mais segurar as lágrimas. Chorou ali, ao lado dele, como se toda a dor dos anos passados estivesse finalmente saindo de dentro dela. Felipe chorava junto, em silêncio, sentindo o peso do que fizera, o estrago que causara na vida daquela mulher, que mesmo depois de tudo, ainda era sua Lina. Eu sinto tanto, Carolina. Sinto muito mesmo, ele sussurrou, quase sem forças. Eu fui um covarde, fui um egoísta, achando que sabia o que era melhor para você. Agora estou aqui sem nada, só com essa culpa que me consome. E sei que talvez seja tarde demais para tentar consertar. Ela o olhou, com o rosto molhado de lágrimas, mas com uma expressão que misturava dor e compreensão. Eu não sei se posso perdoar tudo, Felipe. Não sei se consigo simplesmente esquecer. Mas eu também sei que não quero passar o resto da minha vida carregando essa mágoa, essa dor. Ele concordou, com um sorriso fraco, grato por cada palavra. Eu entendo, Lina. E mesmo que o perdão nunca venha, saber que você está tentando já é mais do que eu mereço. Ela segurou o rosto dele, olhando-o nos olhos, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Felipe, eu amei você mais do que qualquer coisa nesse mundo. Mesmo depois de tudo, parte de mim ainda te ama. E talvez seja isso o que me permita um dia te perdoar. Os dois permaneceram em silêncio, as mãos entrelaçadas, as lágrimas ainda escorrendo. Felipe, com a respiração enfraquecida, parecia aliviado, como se aquelas palavras tivessem lhe dado paz. Carolina sentiu que finalmente havia tirado um peso imenso de dentro dela. Ele fechou os olhos, respirando fundo, com um sorriso tranquilo. Você sempre foi minha paz, Lina.
sempre foi. Minha única casa. Ela acariciou o rosto dele, sentindo a fragilidade de sua pele. Eu estou aqui, Felipe, e mesmo que o perdão leve tempo, estou disposta a tentar. Pelo menos eu vou tentar. Naquele instante, Carolina percebeu que talvez o perdão fosse menos sobre esquecer o que ele fez e mais sobre aceitar que o amor e a dor, às vezes, andam lado a lado. E ali, ao lado de Felipe, ela sentiu pela primeira vez que o passado começava finalmente a se desfazer. O tempo parecia fluir de maneira estranha nos dias que se seguiram. Carolina ia ao hospital todos os dias, sentava-se ao lado de Felipe, lia para ele, conversava. Às vezes, simplesmente ficava ali em silêncio, segurando sua mão. Sabia que o tempo estava acabando, que os momentos com ele eram cada vez mais preciosos. Havia uma tranquilidade dolorosa naquele espaço entre os dois, como se cada segundo ao lado dele fosse uma despedida lenta e inevitável. Em uma tarde de sol, Carolina chegou e encontrou Felipe de olhos fechados, respirando de maneira tranquila. Ela sentou ao lado dele, como sempre fazia, e segurou sua mão. Sentiu a fragilidade daquele toque, mas também uma paz que ele parecia finalmente ter encontrado. Depois de alguns minutos, ele abriu os olhos, com um sorriso sereno, diferente de qualquer expressão que Carolina já tinha visto nele. Você chegou, ele murmurou, com a voz suave, como se estivesse num sonho. Ela sorriu, acariciando a mão dele. Eu não ia a lugar nenhum, Felipe. Ele respirou fundo, os olhos perdidos no rosto dela, como se quisesse guardar cada detalhe, cada expressão. Lina, eu queria que você soubesse que esses dias, esses últimos dias com você, foram os mais importantes da minha vida. Mais importantes do que qualquer coisa que eu já vivi. Carolina sentiu o coração apertar e suas mãos começaram a tremer. Sabia que ele estava se despedindo. Tentou segurar as lágrimas, mas a emoção era forte demais. Felipe, não precisa dizer nada. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Ele sorriu fraco, mas ainda com uma serenidade que ela não havia visto antes. Eu sei que você está aqui, e eu quero que você saiba que eu te amei. Mesmo de longe, mesmo com todas as minhas falhas, você sempre foi o meu amor, Lina. E saber que você veio, que está aqui comigo agora, é tudo o que eu poderia pedir. Carolina abaixou a cabeça, as lágrimas caindo livremente agora, e apertou a mão dele contra o peito. Felipe, você não precisa se preocupar mais. Eu perdoo você. Perdoo de verdade. Não há mais mágoa. Não há mais nada a separar a gente. Ele fechou os olhos e uma lágrima solitária escorreu pelo canto do rosto. Saber disso me dá paz. Eu não tenho mais medo, Lina. Eu posso ir em paz. Ela continuou segurando sua mão, sentindo que cada segundo ao lado dele era um adeus. Eu sempre vou lembrar de você, Felipe, não como uma dor, mas como algo bonito, algo que me fez ser quem eu sou. Ele concordou, a respiração começando a falhar, mas o sorriso sereno ainda no rosto. Obrigado, Lina. Obrigado por me dar esse presente. Obrigado por me dar paz. O quarto estava em silêncio e tudo ao redor parecia suspenso. Felipe, com um último suspiro, deixou a cabeça cair suavemente contra o travesseiro, o rosto ainda sereno. Carolina sentiu a mão dele afrouxar e soube que ele havia partido. Ela fechou os olhos, permitindo que as lágrimas fluíssem sem resistência, enquanto segurava a mão dele, despedindo-se pela última vez. Ela ficou ali por alguns minutos. Felipe se fora, mas ao mesmo tempo parecia que algo dentro dela finalmente se libertara. Ele havia partido em paz, e isso lhe dava uma sensação de conforto que não esperava sentir. Depois de anos, sentia que aquele ciclo finalmente chegava ao fim. No dia seguinte, Carolina voltou ao parque onde costumava caminhar.
Sentou-se no mesmo banco onde conversara com Marta sobre o perdão, e pela primeira vez sentiu que aquele peso que carregava há tanto tempo não estava mais lá. Olhou para o céu e respirou fundo, sentindo a leveza que vinha com o perdão, com a aceitação. Ela pegou a foto que Felipe lhe dera, aquela mesma que ele guardou por tantos anos. Sorriu, lembrando-se dos momentos bons que compartilharam, das risadas, dos sonhos de uma juventude que de algum modo ainda fazia parte dela. E naquele instante prometeu a si mesma que viveria com a mesma intensidade que um dia viverão juntos. Não como uma homenagem a ele, mas como uma forma de se redescobrir, de se permitir ser feliz novamente. O perdão não havia sido fácil, mas era a maior prova de amor que poderia ter dado a si mesma. Felipe fora uma parte importante de sua vida, mas agora era uma lembrança serena, uma página virada com carinho e compreensão. Carolina sabia que o luto viria, que a saudade ainda doeria, mas pela primeira vez sentia que poderia seguir em frente, livre de qualquer ressentimento. Ela se levantou do banco e começou a caminhar, sentindo o vento no rosto, o coração leve. Felipe estava em paz, e ela também. Alguns dias após o funeral, Carolina voltou ao hospital para entregar os pertences de Felipe que estavam com ela. A última coisa que guardava era a pequena foto dos dois, amarelada pelo tempo. Sentia que precisava devolvê-la ao lugar certo, ao tempo que haviam vivido. A cada passo, uma sensação de vazio e plenitude se misturavam dentro dela. Era como se Felipe ainda estivesse ali, mas de uma maneira suave, leve, quase como uma brisa que apenas roçava sua pele. No corredor, encontrou Marta, que a abraçou com um carinho silencioso. — Você está bem, Carolina? Perguntou Marta, a voz carregada de empatia. Ela respirou fundo, os olhos brilhando com um misto de lágrimas e paz. — Estou aprendendo a ficar bem, Marta. Felipe me deixou algo que eu não esperava encontrar de novo. Ele me deixou o perdão. Me ensinou que o amor pode transformar a dor. Marta sorriu, apertando a mão dela. É um presente raro. Nem todos conseguem partir deixando algo assim. Carolina concordou, com os olhos fixos na foto. Sabe, durante anos eu me agarrei ao rancor, achando que isso me protegeria da dor. Mas agora eu entendo que perdoá-lo era a chave para me libertar. Você encontrou um jeito de transformar tudo isso em paz. E tenho certeza de que ele partiu com o coração em paz também, sabendo que você o perdoou. Carolina respirou fundo, sentindo o peito aliviar a cada palavra. A última coisa que ele me disse foi que ele finalmente se sentia em casa. E talvez, de algum modo, agora eu também esteja. Enquanto saía do hospital, Carolina parou ao lado de uma árvore próxima, com a foto ainda nas mãos. Por um instante fechou os olhos e sussurrou: Felipe, onde quer que você esteja, espero que esteja em paz. Eu te amei. Eu sempre vou te amar. E por mais que a gente tenha perdido tantas coisas, eu não trocaria um segundo do que vivemos juntos. Obrigada por me dar a chance de te perdoar. Ela deixou a foto encostada na árvore como uma despedida silenciosa. Em seu coração, Felipe agora era uma lembrança serena, uma parte de quem ela era. E naquele momento, sentiu que estava pronta para recomeçar. A história de Carolina e Felipe nos ensina sobre a dor do abandono e o poder do perdão. Carregar mágoas nos aprisiona ao passado, bloqueando nosso caminho para a paz. O perdão, muitas vezes, não é sobre quem nos feriu, mas sobre a liberdade que encontramos ao deixar a dor partir, dando a nós mesmos uma nova chance de recomeçar. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!